Pouco tempo depois de participar do programa Arma X, Logan perde a memória e vai até os Estados Unidos em busca de respostas. Mas assim que ele chega no país, descobre que algumas organizações o consideram uma arma viva e querem capturá-lo a qualquer custo. Olá pessoas, eu sou Marcelo Vital e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Planeta Vital. E hoje teremos uma história que conta um pouco sobre o passado do mutante mais famoso da Marvel, Wolverine, um aroma do Sartre de Madeleine. A história possui o roteiro de Larry Hama, desenhos de Cary Nord, arte final de Scott Hanna e editor-chefe Bob Harras. Foi publicado em 1997 e corresponde à revista Wolverine Volume 2, edição Flashback. Tá gostando? Então já deixa o like para dar uma força no vídeo e vamos girar com a história. Prelúdio. Há muitos anos atrás, antes de Logan ser um X-Men, ele fez parte de um experimento super secreto chamado Programa Arma X, que tinha o objetivo de introduzir o metal mais forte do mundo chamado Adamantium em seu esqueleto. Porém, o procedimento foi organizado por pessoas maliciosas que só queriam transformar o mutante em uma arma. Mas felizmente não conseguiram. Entretanto, o procedimento para apagar suas memórias foi feito e o coitado tornou-se um sujeito atormentado procurando informações sobre o seu passado. Durante uma tarde em um aeroporto em Ottawa, no Canadá, vemos Logan na companhia de dois amigos, Heather Hudson, que em breve se tornaria a super-heroína Vindicator, e seu marido James Hudson, que também em breve se tornará um super-herói conhecido como Guardião. E ambos irão fazer parte da conhecida equipe canadense Tropa Alpha. E durante a conversa, ficamos sabendo que eles estão aguardando um respeitado piloto que irá levar Logan para Washington em um caça experimental. E Heather comenta que está preocupada com essa viagem, pois não faz muito tempo que eles encontraram Logan vagando pela floresta densa e selvagem no Parque Nacional feito um animal selvagem completamente nu e desorientado. E como seus sentidos animalescos estavam fora de controle, o casal precisou atirar nele. E enquanto se recuperava na cabine um tempo depois, percebeu que suas garras eram de metal. Em seguida, Logan diz que não faz a menor ideia de como conseguiu esqueleto e garras de adamantium. E James informa que é exatamente por isso que ele vai até os Estados Unidos, pois conseguiu um encontro com o Dr. Myron McClane, que foi justamente o inventor da liga chamada Adamantium, e acredita que ele possa ajudar. Naquele momento, o piloto aparece para buscá-lo, e quando eles caminham até o caça, ficamos sabendo que o piloto é Ben Green, o homem que um dia se tornará um importante super-herói, o Coisa da equipe Quarteto Fantástico. E quando o mesmo pergunta para Logan se ele já esteve em um assento traseiro de um super caça, ele responde que não lembra. Porém, ao se prender no assento de ejeção sem precisar de orientação, Ben comenta que ele provavelmente é um homem bem treinado e Logan sorri com o elogio. E quando eles partem, Heather e James comentam que estão torcendo muito para que o amigo consiga as respostas que procura. Algumas horas depois, em Washington, vemos Logan na frente de um prédio do governo dos Estados Unidos que abriga alguns dos segredos mais bem guardados do país. Porém, pouquíssimas pessoas sabem disso. E quando ele se aproxima da instalação, um agente especial chamado Lawson informa pelo rádio que tem um sujeito estranho entrando no prédio e o homem do outro lado da linha é o Coronel Fury. Mas infelizmente aqueles agentes não eram os únicos que estavam de olho no homem estranho.
pois uma organização chamada Hydra também estava interessada nele. E quando eles mandam um comunicado para os seus superiores, acrescentam que o indivíduo é o homem que escapou do projeto Arma X e o chamam de arma secreta. Voltando ao Logan, que já se encontrava dentro do prédio, vemos uma mulher dizendo que o Dr. McClane não poderá vê-lo naquele dia, mas Logan insiste dizendo que tem hora marcada. Porém, o mesmo aparece perguntando o que está acontecendo. Então, o desmemoriado informa que é amigo do Dr. James Hudson de Ottawa, e o doutor informa que não tem tempo para ouvir conto de fadas sobre esqueletos e garras de adamantio, mesmo vindo de um respeitado colega de ciência. Com isso, Logan mostra suas garras e o cientista, impressionado, decide recebê-lo. Pouco tempo depois, o doutor, analisando Logan, fica ainda mais impressionado ao comprovar que o metal está de fato vinculado a ele molecularmente. E no lado de fora do laboratório, a mulher que estava na recepção faz uma ligação informando sobre a presença de Logan. Pouco tempo depois de ser examinado, Logan pergunta para o doutor como conseguiram fazer aquilo com o seu corpo e o mesmo responde que não sabe, pois a simples ideia de vincular metal em uma estrutura esquelética viva é abominável. Em seguida, ele explica que está envolvido em replicar o processo metalúrgico que foi base para a construção do escudo do Capitão América. Entretanto, existem rumores que um cientista japonês conhecido como Darkwing desenvolveu um processo de vinculação de adamantio com a intenção de criar um exército de super samurais para vingar a derrota da Segunda Guerra Mundial. Porém, Darkwing foi dado como morto. E antes de continuar com aquelas informações, um misterioso sujeito entra de sola na sala e convida o baixinho para dar uma volta. E quando o mesmo pergunta quem é ele, o grandão pergunta se ele está brincando e o mesmo responde que não. Porém, percebe através do cheiro que ele é familiar. Com isso, o indivíduo dá um sorriso e comenta que eles são velhos amigos e que tudo será respondido quando eles saírem para conversar. Mas o Dr. McClane o aconselha a não sair naquele momento, pois está carregando uma grande descoberta. Mas o canastrão informa que irá devolvê-lo em breve e eles saem. Enquanto eles descem do prédio, Logan diz para o Brutamonte que sabe que o conhece, mas de alguma forma não consegue conectá-lo com algo bom. Enquanto isso, em um dos esconderijos secretos da Hydra, um dos homens que está observando o local informa que Logan está indo para um beco atrás do prédio e o seu superior diz que irá enviar uma equipe para capturá-lo, pois o elemento é uma arma viva que pode ser muito útil para a organização. Voltando aos velhos conhecidos, o loiro começa a dizer que Logan está o julgando mal e pergunta se o mesmo acha que ele poderia ir até sua casa e degolar sua namorada. E o baixinho pergunta do que ele está falando. E quando o grandalhão percebe que de fato o homem que está ali realmente não se lembra de nada, ele pega uma arma e aponta para Logan. Mas antes dele atirar, um carro cheio de mascarados aparece já mandando bala para cima do farsante. E como o objetivo deles era sequestrar Logan, o mesmo percebendo isso sai cortando todos os bandidos com suas garras de adamantio sem piedade. E quando o motorista, se borrando de medo, solicita reforços pelo comunicador, o homem do outro lado da linha informa que 2 carros estão a caminho. Porém, um terceiro não identificado também está se dirigindo até o local. E quando esse outro veículo chega primeiro mandando tiro para cima dos mascarados, Wolverine, que ainda estava confuso, pula para dentro do carro a pedido deles, pois a mulher que estava dirigindo era a mesma que o atendeu no consultório do Dr. McClane. Com isso, uma perseguição inicia.
E quando o homem que estava no carro oferece uma arma para Logan meter bala nos vilões, o mesmo diz que não gosta de armas. Com isso, eles começam a conversar no meio da ação, e o sujeito diz que está feliz por vê-lo, e comenta que estava sabendo de uma arma ambulante no território, mas não imaginava que se tratava dele. Em seguida, o cara coloca um charuto na boca de Logan e diz que é importado de Cuba. Com isso, o baixinho pergunta como o homem o conhece, e o mesmo pergunta se ele está de zoeira, e informa que ele é o coronel Nick Fury. E a mulher presente é a agente especial Carol Danvers. E para quem não conhece esses nomes, Nick Fury é um veterano da Segunda Guerra Mundial que daqui a um tempo se tornará o diretor da SHIELD, que é uma das organizações mais respeitadas do mundo. E Carol Danvers é a futura super-heroína Miss Marvel e posteriormente será a Capitã Marvel. Voltando à história, Logan informa que nunca ouviu falar de nenhum dos dois e Carol supõe que ele provavelmente está representando como qualquer agente de elite. E sua negação é plausível. E Nick Fury sorri elogiando o ótimo disfarce do amigo. E depois do carro deles tomar tantos tiros, um dos pneus acabou estourando e eles bateram em um muro. Desse modo, os bandidos tentam aproveitar a oportunidade para matarem os dois do banco da frente, mas Logan ataca antes. E mata geral. Ao ver todos que estão naquele carro mortos, os criminosos do outro veículo desistem de levar a arma com vida e decidem matá-lo. No entanto, o carro explode. Com isso, uma bela ruiva aparece segurando uma bazuca, informando que a União Soviética já estava de olho em Logan e não querem que ele se filie com qualquer organização terrorista ou agência governamental. E quando Nick Fury pergunta quem atirou naquele carro, a mulher responde que foi alguém com um ferrão venenoso e que será melhor para todos que ninguém tente segui-la. E antes de ir embora, ela diz para Logan que foi um prazer vê-lo em ação, pois em seu país ele é conhecido como o melhor no que faz. E para quem não sabe, essa mulher que faz parte da inteligência do governo soviético se chama Natasha Romanoff, mais conhecida como Viúva Negra. E por mais improvável que possa parecer no momento, ela futuramente será uma importante heroína que fará parte da maior equipe de super-heróis dos Estados Unidos, os Vingadores. Voltando novamente à história, mais um automóvel aparece e o mesmo homem que tentou matar Logan minutos atrás aparece apontando uma arma para ele novamente. E Nick Fury o manda desistir, pois aquele homem está protegido pelo governo federal. Porém, o sujeito informa que isso não importa, pois os chefões que o contrataram o querem morto. E quando o desmemoriado pergunta por quê, o embusteiro diz que adoraria dizer, mas não tem tempo, e começa a atirar. Mas os tiros não derrubam Logan, que rapidamente mostra suas garras e parte para cima do vigarista. Depois de ficar todo ferido com as garradas que tomou, o picareta diz que ele venceu e o manda acabar logo com aquilo. Contudo, Logan pega o chapéu dele e diz que talvez um dia ele faça esse favor ao mundo atravessando seu cérebro com aquelas garras, mas não naquele dia. Em seguida, ele dá as costas para os dois agentes. E quando Carol Danvers diz que eles não podem deixá-lo ir embora, Nick Fury sugere o contrário, pois se ele não se lembra de seu passado, talvez consiga encontrar alguma paz agora. E para você que não conhece tão bem a história do Wolverine, esse homem que tentou matá-lo se chama Victor Creed, e muito em breve será conhecido como o mutante Dentes de Sabre, e sua inimizade com Logan irá persistir por muito tempo. Epílogo 1.
Voltando à base da Hydra, que continua observando tudo, um dos operantes informa que está com o Logan na mira. Entretanto, o comandante presente o manda deixá-lo vivo por enquanto, pois no momento ele não é uma ameaça para os seus planos de dominação mundial, e acrescenta que seu lado sombrio o consumirá em breve. E quando isso acontecer, ele causará muito mais danos aos inimigos da organização. Epílogo 2. No dia seguinte, de volta a Ottawa, o casal Hudson lhe dá as boas-vindas e Heather comenta que o chapéu lhe caiu bem. E quando percebe que ele também está fumando um charuto, pergunta quando ele começou a fumar e ele responde que pagou pelo chapéu há tempos e só agora o resgatou. E quanto ao charuto, ele diz que um velho conhecido o ofereceu e ele percebeu que gosta bastante. Em seguida, James pergunta se ele descobriu o que queria saber e Logan responde que não. Todavia, um dia ele irá descobrir com a ajuda de amigos como eles. Bom, meus amigos, esse foi mais um vídeo de história completa para vocês. Wolverine, um aroma do Sartre de Madeleine, é uma história muito importante que mostra não só o passado de Logan, como também mostra vários personagens que ainda se tornariam muito importantes no universo Marvel. Se você gostou desse vídeo, deixe um comentário dizendo o que achou. E se ainda não for inscrito, por favor se inscreva para ficar por dentro de todas as novidades do canal e se tornar um habitante do planeta Vital. E se é fã de quadrinhos do universo Marvel, confira a playlist do canal chamada Ordem Cronológica de Histórias Completas do Universo Marvel, pois lá você encontrará todos os vídeos do universo convencional da Marvel feitos pelo canal em ordem cronológica. E se puder, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final e até o próximo.